Olá, bom dia, bom dia. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim trazer algo da parte de Deus, uma meditação da palavra, segundo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar. Não só usar esse canal para compartilhar conhecimento jurídico, questões jurídicas, já tem tantos advogados falando também, né? Mas também trazer uma palavra de renovo, de conforto, de esperança, porque eu tenho, como advogada que atua com a parte de família, eu vejo como que as pessoas chegam magoadas, feridas, cansadas, sabe? Cansadas de lutar, cansadas de tentar. E às vezes até com sentimentos de vingança, né? E como isso tem sido destrutível nas famílias, né? As famílias estão colapsando. Então eu decidi usar o meu canal também, a minha voz, para compartilhar a meditação da palavra de Deus, para que essa palavra possa alcançar alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de renovo, de esperança, de salvação, palavras de vida eterna, né? A palavra de Deus já diz: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então, sempre que o Senhor trouxer algo ao meu coração, eu vou compartilhar com vocês aqui. E hoje, a nossa primeira meditação vai ser na palavra que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. E a palavra de Deus vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós precisamos meditar nessa palavra junto com Gênesis 1. Aqui João está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ler: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento. E por aí vai. Leia Gênesis capítulo 1, é uma poesia, sim. É algo lindo, lindo de ver. O cuidado de Deus. E ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos aqui em Gênesis que no princípio a Trindade estava criando todas as coisas junto. Pai, Filho e Espírito Santo criavam todas as coisas no princípio. O Pai dava a ordem e o Filho, que era o Verbo, trazia à existência. Esse haja é de trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de João, João vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele estava no princípio, na criação
de todas as coisas, fazendo e trazendo à existência aquilo que não existia. E quando João vai dizer a luz resplandece nas trevas, é porque ele é a luz do mundo. Ele é uma luz mais resplandecente que o sol em sua glória. Quando Paulo viu o Senhor em glória, desmaiou e perdeu a visão por 3 dias. E quando nós estamos num lugar de trevas, onde não há luz nenhuma, escuridão total, se nós acendermos um fósforo, nós vamos ver alguma coisa. Se nós acendermos um isqueiro que tem uma chama maior um pouco, nós vamos ver um pouco mais. Se nós acendermos uma lanterna, a depender da potência da lanterna, do tamanho, nós veremos um pouco mais. Se nós acendermos uma lâmpada nesse ambiente em que não há luz alguma, nós vamos ver tudo que há ali. Então, ele é a luz que habita em nós. O Espírito Santo que está em nós traz ao nosso conhecimento, traz aquilo que está oculto, que são os nossos pecados, ao nosso convencimento e entendimento de que pecamos contra os céus. E aí vem o arrependimento ao nosso coração, porque a luz do Espírito Santo traz aquilo que estava oculto pelos nossos pecados, aquilo que estava soterrado pelos nossos pecados, trazendo trevas. Onde o Senhor Jesus está, não há trevas. As trevas não conseguem prevalecer. E também a partir da criação, onde o pecado entra ali no jardim e traz o homem à separação de Deus, porque o homem foi criado para ser filho de Deus, ser filho de Deus. Mas quando há ali a separação, a destituição desse lugar de filhos de Deus, nós vemos que o povo de Deus ele está sempre brigando ali com as trevas. As trevas estão sempre tentando distrair, tirar. Sempre há essa intenção daquilo que é trevas de apagar toda a luz, né? E o Senhor Jesus não permite que isso aconteça, porque ele é a própria luz, né? E aqui ele está fazendo um resumo de todas as coisas, desde o princípio até a cruz, né? E ele vai falar um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, primo do Senhor Jesus. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Hoje em dia, isso acontece por meio do Espírito Santo. Quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 8, do versículo 12 em diante, mas vamos ler aqui o versículo 14 e 15, 16, vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia! O que Paulo está falando aqui? Né? Que o Espírito Santo ele testifica em nós que nós somos filhos. Então, quando nós cremos que o Senhor Jesus é Deus Filho, que veio e habitou entre nós, que derramou o seu sangue para pagar uma dívida que nós tínhamos de alto preço, essa dívida foi paga, e que através da cruz, ele que ressuscitou e vivo está, quando nós confessamos e cremos nisso, e nós confessamos com os nossos lábios, nós recebemos a adoção de filhos. Eu, por exemplo, sou uma filha adotiva. Eu sou uma filha fruto de uma adoção. E a partir do momento que os meus pais me adotam, eu recebo essa posição de filha e tenho direito à herança.
os filhos adotivos, eles têm direito a receber o seu quinhão na herança, não há essa distinção, né? Na minha certidão de nascimento não vem dizendo que eu sou filha por adoção, né? E assim também Deus, ele nos recebe por adoção. Por quê? Porque ele nos criou para ser filhos, mas a partir do momento que há essa separação, essa destituição desse lugar de filhos, né, nós deixamos de ser filhos e passamos a ser criaturas. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós fomos destituídos do lugar de filhos para o lugar de criaturas, como todas as criaturas amadas por Deus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos uma certidão de nascimento no céu. Eu gosto de dizer assim, que quando nós nascemos, né, o nosso responsável ali legal, genitor, genitora, né, alguém ali vai se dirigir ao cartório para declarar aquele nascimento, e nós recebemos uma certidão onde tem escrito livro, página, termo, né, aquela coisa toda. E no céu é a mesma coisa. Na verdade, aqui é um reflexo do que é a realidade no céu, né? Então, o livro da vida é onde nós temos ali a nossa certidão de nascimento registrada, né? Eu gosto de dizer assim. Então, no dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, crendo nessa palavra, que Ele é a palavra, né? Crendo em toda essa jornada, desde o princípio até a cruz e até a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, nós recebemos uma certidão de nascimento no céu, no livro da vida, como filhos que foram adotados por Deus e somos co-herdeiros com Cristo e temos direito à herança do Pai. E isso é maravilhoso porque a gente tem uma dimensão desse amor de Deus quando a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho, né, o unigênito, o primeiro filho gerado ali, né? Ele está mostrando isso tudo aqui. Ele está falando desse amor. Não é só o amor de dar o filho para morrer por nós, mas é para nos trazer de volta para a filiação, é para nos dar uma herança junto com Cristo Jesus. Olha, por isso que é o poder que nós estamos recebendo de filhos, nos tornando filhos de novo do Pai, irmãos do Senhor Jesus, é justamente recebemos uma adoção, nos tornamos filhos de Deus. Se nós nos tornamos filhos de Deus, nós voltamos àquela essência de sermos como Deus, não em poder, em querer ocupar esse lugar de Deus, não usurpar esse lugar de Deus, mas estar na glória com Deus, estar na presença de Deus. Afinal de contas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a vida, Ele é a fonte da água da vida, Ele é o pão da vida. Por meio dele, todas as coisas que não existiam. Ele traz à existência o que não existe. Ele não cria a partir de algo que já existiu, não. Ele traz à existência aquilo que não existe. E nós podemos conviver na presença desse Deus que nós nos tornamos pais. Nós nos tornamos filhos desse Deus que se torna o nosso Pai e nos adota e nos permite ter uma herança nas regiões celestiais. Então esse amor é muito mais do que colocar o Filho dele na cruz e derramar o sangue por nós, o que já é algo indescritível. É um amor sobrenatural, é um amor que não dá pra gente descrever em palavras, mas ver que não é só isso, não para aí, que nós ainda temos muito que viver com esse Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, que através dessa de recebermos o Senhor Jesus como o nosso único suficiente Salvador, crer nisso, o Espírito Santo que vai trazer esse pecado que está escondido no nosso coração, soterrado ali, transformando a nossa vida em trevas, ele vai trazer à luz o nosso entendimento, vai nos convencer desse pecado e ele está testificando no nosso espírito que nós somos filhos e podermos falar: eu sou filha amada de Deus.
Eu sou filho amado de Deus. A minha família foi planejada por Deus. A minha vida foi planejada por Deus. Eu não sou fruto de um acaso. Eu não sou fruto de algo que não nasceu para dar certo. Eu nasci para receber essa posição de filho de Deus e sou co-herdeira com Cristo. E eu tenho heranças nas regiões celestiais para receber, viver na presença de Deus eternamente. Então, essa é a meditação que eu trago para nós no dia de hoje, que nós precisamos ter esse entendimento de que o amor de Deus, ele veio para nos trazer a posição que nós perdemos de filhos de Deus, deixarmos de ser criatura amada de Deus para nos tornarmos filhos e entender que nós temos uma herança nas regiões celestiais que nos espera, que a presença de Deus nos espera, que a glória de Deus, nós vamos poder estar nessa presença santa por toda a eternidade e que Ele criou tudo para que nós possamos conviver com Ele eternamente. Então essa é a meditação que eu trago hoje, essa palavra de que você foi feito não só para ser uma criatura amada, mas para ser filho e filha amada do Pai. E Ele tem uma herança para você, uma herança nas regiões celestiais que está te esperando. Que você possa receber essa palavra, que você possa crer nessa palavra, que o Espírito Santo possa convencer a todos nós todos os dias de todo pecado, justiça e juízo, que possa trazer à luz ao nosso entendimento tudo que nós fizemos de pecado contra Deus, mas que Ele está nos esperando para que a gente possa crer nessa palavra e confessar com os lábios, entendendo que Ele nos ama e que o sacrifício da cruz pagou a nossa dívida, o nosso escrito de dívida está pago. E através do Espírito Santo de Deus, desse mover, nós temos esse entendimento e nós aceitamos essa palavra, essa verdade, que é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ninguém chega ao Pai como filho, senão pelo Senhor Jesus. Se você não sabe o que fazer quando você recebe essa palavra e tem esse entendimento, quando as escamas caem dos nossos olhos, nós precisamos fazer essa confissão de fé, recebendo o Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus. Se você que está recebendo essa palavra, está passando por aqui, né, ou parou para assistir esse vídeo, você teve essa revelação de quem é o Senhor Jesus, esse amor de Deus, e você quer fazer essa confissão de fé, pode deixar aqui, você vai ser encaminhado para pastores que vão fazer essa oração de confissão de fé, de concordância com a sua confissão de fé. Se você quer saber como é a confissão de fé, que é justamente falar que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, pode deixar aqui nos comentários, você vai receber toda a direção. Como eu falei, eu não quero usar só o meu canal para falar de questões jurídicas, né, para falar de termos técnicos, mas eu quero compartilhar uma palavra que traga esperança, e essa palavra é a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que leva o seu nome, que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa, que você possa abrir o coração para receber a palavra do Senhor, que o Senhor abençoe esse mês que está iniciando hoje, a sua semana, em nome de Jesus. Uma boa tarde, queridos.